Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Irmãos, profeta Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1. Versículo 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o nome de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite em espírito de oração, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Independente da situação que venhamos estar passando, Senhor, nós queremos perpetuamente render louvor e honra a Ti, porque Tu és digno, Senhor. Pai, nós já nos alimentamos ao início dessa vigília com a palavra que o Teu servo trouxe aos nossos corações. Nós dobramos o joelho para orar mais uma vez. Pai, como a Tua serva pediu, em favor daqueles jovens que estão passando por um problema de saúde, nós já oramos. E nós não pedimos a um Deus que foi feito, inventado, forjado pelas mãos do homem, não. Nós pedimos a Ti, Senhor. E está escrito em Tua palavra que Tu és fogo consumidor. E esse nosso clamor aqui nessa noite, Senhor, em favor daqueles jovens que estão enfermos, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-los para restaurar a saúde, para que a bactéria desapareça, para que o vírus suma do corpo deles, Senhor. A saúde seja restaurada. Pai, agora em oração nós ligamos aqui na terra e ligado no céu a saúde dos Teus filhos e filhas, e logo mais eles estarão aqui nessa igreja, junto conosco, exaltando, adorando, glorificando, dando honra ao Teu nome, Senhor. Nós fazemos nesse momento de oração um clamor a Ti, ó Deus soberano de Israel. Desce lá na vida deles agora, Pai, e consome a dor, consome a enfermidade, consome o mal, porque os demônios, a doença não tem êxito ante ao Teu nome. E continua falando conosco, Pai. Pai, perdoa, às vezes nós levantamos a voz, não é porque a gente quer se mostrar, não, Senhor, é porque nós cremos que Tu és um Deus que traz resposta à nossa vida. Então continua falando conosco essa noite, que a Tua palavra seja propagada aos nossos corações, e venhamos sair daqui radiantes da Tua presença, querendo glorificar até o último dia de nossas vidas, glorificar o Teu nome. E a noiva de Cristo, se crer, diga amém. Graças a Deus. Pode se assentar, igreja. Rapidamente, quero agradecer a Deus pelo privilégio que eu tenho de poder estar aqui, após a mensagem que o irmão Paulo César trouxe a nós, uma mensagem muito abençoada de Juízes, capítulo 1. E igreja, preste atenção. Jovens, se você quer servir a Deus, preste atenção na palavra de Deus. No momento de conversar, eu não sou pastor seu, não sou pastor eu sou apenas um cooperador, mas meu coração fica aflito, desculpa falar isso. Estava vendo o irmão Paulo César pregando, alguns jovens conversando. Se você quer permanecer com Cristo através da palavra de Deus, se o momento da palavra, que é o momento que eu me alimento, pastor Heber, pastor Vitor, o momento da palavra, que é para eu me alimentar, para eu ter a direção do alto, para enfrentar os demônios lá fora, que é uma batalha espiritual ferrenha. O pastor Heber é militar, ele tem uma batalha física lá fora, mas além da física tem a espiritual, que é a principal e a pior de todas. E se não for através da palavra de Deus, meu irmão, você vai ficar cantando um tempo na igreja, você vem cá, participa dos congressos, e o diabo vai conseguir te afastar de Jesus.
Presta atenção na Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Independente do pregador, não é porque eu estou falando isso, não sou melhor que ninguém. Eu sou o pior de todos, e Cristo sabe o que eu falo com sinceridade. Preste atenção na palavra de Deus. A hora que você estiver no culto, cultue a Deus. A hora que você estiver aqui, ouça a Deus. Para que você saia radiante na fé com Cristo. Irmãos, esses 2 versos que nós lemos, o diabo, ele tenta mudar nossa identidade lá fora. Outrora, quando eu não conhecia Cristo, já falei aqui, alguns de vocês sabem, eu sou natural de Belém do Pará, tenho 36 anos. Até os meus 22 anos de idade, eu vivi escravo das drogas, em especial do crack. Não sei se alguns de vocês já teve esse vício maldito no passado. Então o diabo, ele mudou a minha identidade. Eu que era um bom filho, até os meus 15, 16, 17 anos, o diabo, ele mudou a minha identidade e roubou a minha identidade. Fez de mim ser a ovelha negra da família. E o diabo, ele taxa nós, mesmo que crentes, mesmo que fiéis a Deus, ele nos taxa com nomes, N nomes lá fora. Às vezes no seu colégio, por você ser crente, por você render e proclamar sua fé em Jesus, os seus colegas de colégio lá, amigos, amigas, te taxam de cafona, te taxam de bobo porque você não aceitou se prostituir. Aqui, nesses 2 versos que nós lemos, dada a situação, foi mudado o nome deles para que se apagasse a memória do passado daquele povo, para que esquecesse o seu Deus. Até o nome foi mudado. O jovem, uma vez que anda nos conselhos do Senhor, presta atenção, as circunstâncias ao redor desse mundo vil e tenebroso pode até mudar sua identidade, mas absolutamente não mudará suas convicções. Olha, podem me chamar de bobo. Sexta-feira, 5 para as 11 da noite, eu estaria agora louco com uma cerveja bem gelada e cheirando cocaína. Eu estaria louco agora, ficando com mulheres pelas esquinas. Aí agora, eu estou aqui, sacrificando o meu sono, o meu descanso, porque eu trabalho amanhã cedo. Eu estou aqui falando de Jesus. O mundo lá fora, para o mundo lá fora, eu sou trouxa. Eu sou bobo, idiota. Quando eu me converti no ano de 2009, pastor Heber, teve um amigo meu que me chamou de homossexual. Porque eu não participava mais daquilo que ele participava. E isso, jovem, entenda, para você principalmente, que ainda não atingiu uma certa maturidade da vida. O diabo trabalha com essas palavras que, para mim, que já estou um pouquinho mais maduro, não vai me ferir. Mas para você, que tem 14, 15, 18 aninhos, te chamarem com uma certa palavra, você fica todo fragilizado. Já pensando em desistir. Isso é um intento do diabo. Isso é um intento do inimigo. Como o irmão Paulo César falou aqui, não dê brecha. Fecha as brechas, tapa as brechas. Mas absolutamente não mudará as suas convicções. Para o gozo da presença do Senhor das nossas vidas. Agora, esse capítulo, verso 1 diz assim: no ano 3º de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, que tipifica os demônios, o diabo, Satanás, o império, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Eu estava lendo no livro do profeta Jeremias, capítulo 36, veio um alerta de Deus para o rei Jeoaquim, rei de Judá. Veio um alerta de Deus. Jeremias manda escrever lá no rolo e levar ao rei. O que o rei fez? Alguém sabe? Alguém sabe? O rei mandou queimar o alerta de Deus. Esse rei Jeoaquim, que Nabucodonosor veio contra ele, jovens, ele rejeitou o alerta de Deus. Você vem no culto de ensino, no congresso de jovens, no domingo louvar, você participa de cruzadas, o alerta de Deus vem o tempo todo falando com você. Será que você dá ouvidos ou você tem rasgado o alerta de Deus? Não é brincadeira não, irmãos. É batalha espiritual. É reino da luz contra o reino das trevas. E se você está em cima do muro pensando, te afirmo, você já está no reino das trevas. Porque a dúvida que esse muro pertence às trevas, pertence ao inferno.
O reino da luz é convicção. Eu estou na luz e ponto final. Nada me tira daqui. Amém? Então o rei Joaquim, ele rasgou o rolo. Ele não aceitou. E veio Nabucodonosor tipificando os demônios e sitiou a Jerusalém. Versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Olha só, coisas sagradas do templo. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha que depravação. Os utensílios sagrados do templo levou para o lugar de idolatria aos demônios. Imagina você, essas cadeiras, um exemplo que os homens de Deus sentam aqui, em oração, pedindo de Deus direção para nos abençoar no culto. Você imagina que essa cadeira entrou uns bandidos aqui, relevou e colocou lá num local de adoração para os demônios. Agora são pessoas usadas pelo diabo que estão sentando nessas cadeiras. Aquilo fere o coração, dói no coração de imaginar uma coisa dessa. E foi isso que aconteceu naquela altura. Versículo 3. Disse o rei às penas, Nabucodonosor falou, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. O diabo fala assim, olha, pega lá, ó, traz uns aqui para mim, da linhagem real, dos nobres, traz uns jovenzinhos, adolescentes, 15, 18, 20 anos de idade, para eu poder conseguir doutriná-los de acordo com os nossos costumes aqui. Verso 4, jovens sem nenhum defeito. E hoje, pastores, pastor Vitor, pastor Heber, está se trabalhando muito a aparência física. A jovem luta para ter uma foto no Instagram com muitos views. A jovem mundana. Aí a crente quer tomar aquilo como exemplo. Sendo que ela tem que tomar como exemplo aquela irmã que dobra o joelho e ora. Ela tem que tomar como exemplo a mãe dela que está lá em oração pela congregação, pelos irmãos, pelos pastores, pela igreja. Mas não, a jovem que toma como exemplo a aparência física. Não há mal nenhum em você cuidar da saúde, em você ir numa academia se tratar, se cuidar. Mas a sua vida espiritual, você tem o mesmo empenho que com sua aparência física, responda para si mesmo. Faça uma autoanálise da sua vida. Uma reflexão. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. É o que o diabo quer. O diabo trabalha com o exterior. E Deus, ele trata com nós aqui dentro. Você pode glorificar a Deus por essa palavra, igreja? Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Ou seja, vamos apagar da memória desses jovens tudo que eles aprenderam acerca desse Deus lá, que eles falam que esse Deus de Israel é o único Deus, e vamos ensiná-los aqui diante do rei, aqui no palácio, a cultura nossa. O diabo quer, nessa brecha que o irmão Paulo César pregou, você fique com essa brecha absorvendo a cultura mundana. É por isso que existe igreja hoje, o carnaval gospel, balada gospel, tem outras coisas que nem convém falar aqui. Essa igreja já absorveu a cultura mundana, já absorveu a cultura dos caldeus. E você? Qual cultura tem sido, de fato, eficaz na sua vida? A cultura do Deus de Israel ou a cultura dos caldeus? Você sabe. Você olha para si e você sabe. E, ó, não se esqueça, disso depende a sua salvação. Disso depende a sua entrada no reino de Deus, a minha entrada no reino de Deus. Verso 5. Determinou-lhes, olha só, olha que palavra forte. Determinou-lhes o rei a ração diária, ou seja, não há sombra para dúvida, é ordenança do rei. Você sabe que é uma ordem que não podia ser, em hipótese alguma, questionada. Determinou-lhes o rei a ração diária, ou seja, é isso que eles vão comer. O que seria? Das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia.
e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha que destaque que a palavra de Deus dá. Entre eles havia 4 que veio cativo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outro nome, a saber, a Daniel o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abdinego. Irmãos, essa mensagem, ela mexe comigo, esse verso 8. Resolveu Daniel. Ninguém falou isso para ele, a não ser a fé dentro de si, a convicção que o Espírito Santo dá. Quando nós temos vida com Deus, meu irmão, quando os manjares são postos diante de nós, entenda, quando você tem vida com Deus, quando os manjares te rodeiam, a voz de Deus brada aqui dentro: não tenha comunhão com isso. Não compactue com isso que você sabe que é errado. Com isso que você sabe que vai te afastar de mim. A voz de Deus brada aqui dentro: cabe a mim, a você, a obedecer essa voz. Depende de você. Deus não vai te pegar pela mão e ficar, você vai obedecer assim. Não, vai não. Não vai, mas não vai mesmo. Mas ele brada aqui dentro. Então Daniel, eu tenho convicção do que eu estou falando. Essa voz bradava dentro dele. E ele resolveu firmemente. Crente fiel a Deus tem firmeza no falar, no pensar, no agir. Seja notado pela igreja ou não. Tem firmeza na sua vida com Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Oh, glória a Deus. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Você tem que resolver firmemente viver com Cristo. Você tem que decidir firmemente andar de acordo com os preceitos divinos. Você tem que decidir firmemente todo mês estar nessa vigília aqui, dobrando o joelho, orando pela sua vida espiritual, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando os dons, como a irmã bem disse aqui, que não tem mais, de fato não tem, em meio à igreja. Não se vê ousadia em colocar as mãos e falar: seja curado em nome de Jesus. Não se vê mais isso, essa ousadia, essa intrepidez. Não se vê. Não se vê. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu estava lendo isso aqui e meditando. Esse pedido de Daniel é uma loucura. Por quê? Ele poderia matar. Por causa desse pedido, o chefe dos eunucos poderia morrer. E esse sangue cairia sobre Daniel. Mas Daniel tinha certeza em Cristo que tal pedido que ele iria fazer, Deus ia tocar no coração daquele homem, e Deus ia lhe dar graça para que seu semblante fosse diferente dos outros. Você já conhece essa história, acredito eu. Verso 9. Ora, olha quando temos vida com Deus, jovens. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Parece impossível que aquela situação lá aconteça. Como eu estou passando a situação, como minha esposa está passando, como você passa, e parece impossível. Mas Deus, quando eu tenho vida com Ele, Ele dá graça ao chefe daquele eunuco que está lá na tua vida te afrontando todo dia, no trabalho, no seu colégio. Aquele chefe do eunuco, Deus vai tocar no coração dele, ele vai ser a seu favor. Só que você tem que crer e andar de acordo com os mandamentos do Senhor. Verso 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu Senhor. E é compreensível esse medo dele. A cabeça dele ia rolar. Se Nabucodonosor imaginasse que ele sequer
discutiu esse assunto com Daniel, sobre a ordem que Nabucodonosor deu, a cabeça dele ia rolar. Ele fala: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que a idade dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. É nítido. Não precisa eu falar, mas eu vou te lembrar. Quem não come das finas iguarias do rei, que é o pecado, que é o mundo lá fora, o semblante desse jovem é diferente. Eu sempre gosto de citar isso. Ano passado, eu fui, na época da campanha política, uma amiga minha que trabalha com um determinado político, disse que ele está aqui em Uberlândia, e como ela trabalha com ele, ela pediu que eu fosse junto, ela fazer, sabe como é que é, né? Por número de pessoas e tal. Eu levou. E eu fui lá com ela, nós somos amigos bem próximos. No decorrer do evento, entrou um grupo de, não sei se era escola de samba, não sei o que era aquilo lá, não. Um monte de bateria, batuque, tocando umas músicas lá, que um som bem estranho, que parecia que era de outras religiões, você sabe do que eu estou falando. E eu olhava o semblante daquele jovem, que era só jovens, mais velho devia ter uns 30 anos. O semblante caído, triste, um semblante apagado, um semblante sem vida. É assim que é um semblante de quem come das finas iguarias do rei. Provérbio diz que o coração alegre, não ouvi, coração alegre, aformoseia o rosto. Qual que é o coração alegre? O coração que está cheio do Espírito Santo. O coração alegre, ele aformoseia o rosto. Meu irmão, você está passando por uma tribulação imensa, algo insuportável aos olhos humanos. Mas o coração alegre aformoseia o rosto. As pessoas te olham e falam assim: está aí, ó, tá aí um crente fiel. Porque mesmo diante da situação, ele não nega o seu Deus. Ele não amaldiçoa esse Deus. Ele continua fiel a Jesus Cristo. Mas quem come das finas iguarias do rei, o seu semblante é apagado. Faz um teste. Se você tem vida com Jesus, se olha no espelho e olha para uma pessoa que não tem Jesus. O brilho é diferente. Tem brilho no olhar do crente. Tem brilho, porque esse brilho não é nosso, vem de dentro, vem do Espírito Santo. É Jesus que nos proporciona isso, igreja. Com isso, verso 16, com isso o cozinheiro, chefe, tirou deles as finas iguarias. Aleluia! Eu creio agora, Daniel, que de fato esse Deus é contigo. Vou te poupar. E mesmo assim, ele continuou, o chefe da cozinha continuou correndo perigo. Porque se Nabucodonosor imaginasse, rolava a cabeça dele. Mas Deus dá graça quando nós o servimos com sinceridade. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a esses 4 jovens, olha que glorioso, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento. E eu pergunto, qual a diferença, jovens? Entre eles lá, mais uns 2, 3 mil anos atrás, e você hoje aqui. Eles eram melhor que você? Não, a diferença é que eles se entregaram a Deus, queriam viver para Deus e por Deus. Decidiram não se contaminar. E se você decidir não se contaminar, viver com Jesus, esse mesmo conhecimento se aposta na sua vida. E você, na hora de evangelizar, você fala com autoridade e com palavra de persuasão. Você encontra com uma prostituta, menina, e você fala para ela: olha, Jesus Cristo te lava.
Independente da sua idade, eu tenho só 13 anos, não interessa. Se você tem só 13 anos. Jesus te dá conhecimento para você abrir a boca e falar. Mas isso é para quem crê, igreja. Isso não é para quem compactua com as finas iguarias do rei. A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência, em toda cultura e sabedoria. Aleluia. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. A diferença, irmãos. Não inveje. Irmã, não inveje a outra irmã que canta mais bonito. Tem, não adianta você falar que não. Tem. Ou mas que tem uma avó, minha esposa sempre fala que as mulheres que são assembleia na raiz parece que já nascem com dom de canto. Por quê? Porque parece que todo mundo sabe cantar na Assembleia. Eu estou na Assembleia de Deus tem pouco mais de 2 anos. Eu acho que 95% das mulheres da Assembleia de Deus cantam de nascença. Que não tem base, não. O povo tem uma voz bonita. Mas uma ou outra se destaca mais. Daniel, nesse caso, se destacou um pouco mais. Um ou outro, irmãos, tem um dom da palavra. Um pouco mais do que o outro. Busquem Deus, Deus dá. Um ou outro tem... Enfim, não inveje isso, irmãos. Louve a Deus pela vida daquele irmão, daquela irmã, e cumpra o seu papel na obra do Senhor. Com alegria, com gozo na alma, com fidelidade a Deus. E trabalhando na sua igreja. Louve a Deus, o sentimento de inveja só traz dano na obra de Deus. Verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu vou ler de novo esse verso 19. Então o rei falou com eles, e entre todos, você imagina lá quantos jovens, eu não sei, 20, 30, 50, 100, não sei. Mas entre todos, não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Perguntinha aqui rapidinho. Misturado lá fora, o dia a dia. Tem diferença entre você e aquele que come das finas iguarias do rei? Ou se faz nítida a diferença entre você e o incrédulo? Ou de repente o incrédulo tem mais caráter e postura que você, que eu? Isso é de se pensar. Isso é uma autorreflexão para nossas vidas. Em meio a todos aqueles jovens, ficou nítido que os 4 eram diferentes. E não é só por causa da aparência física, não. Porque eles se alimentaram de legumes, etc, etc, etc. Não. Porque de fato eles eram diferentes na fala. Porque tem jovem, eu fui assim. Eu era muito maturo, não falava coisa com coisa. Era muito menino. Já tem jovem que amadurece rápido, cria postura rápido. Eu não, eu custei amadurecer. Apanhei muito para poder criar vergonha na cara e ter maturidade. Em toda a matéria, verso 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou, olha que glorioso, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Irmãos, em meio a todos, eles foram 10 vezes mais doutos do que os magos e encantadores que havia em todo o reino. Aqueles jovens, eles foram 10 vezes mais doutos, mais eloquentes, mais sábios, mais sensatos, mais maduros, mais responsáveis, mais homens com postura do que todos os magos e doutores do reino de Nabucodonosor. Aí você vai para uma entrevista de emprego. Presta atenção. Você vai para uma entrevista de emprego. Você olha assim, nossa, só tem 20 anos de idade, tem
senhor aí de 30, 40, 50 anos de idade concorrendo na mesma vaga que eu. Você serve a um Deus que é verdadeiro. E Ele é espírito e é vida. Se você ter contato com Ele, meu irmão, é nítido a diferença na sua vida. É nítido. É nítido. Eu escrevi aqui, em cima desses versos que nós lemos, do verso 1 ao 21 que nós acabamos de ler, a nítida diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Diferença em espiritualidade e aparência física, que é importante. A diferença tem que ser na vida espiritual, na comunhão com Jesus, e também, jovens, na aparência física, meninas. A sua aparência física não pode ser igual daquelas que fazem as vontades do mundo lá fora, porque o mundo jaz no... e você jaz em Cristo. Você vive com Cristo, por Cristo e para Cristo. Então a sua aparência física tem que ser diferente. Para finalizar, eu ainda tenho 10 minutos. Eu escrevi mais coisas aqui, mas o tempo não me vai permitir. Mas no capítulo 2, no verso, a partir do verso 46. Capítulo 2, a partir do verso 46. Vai dizer assim: então, o rei Nabucodonosor, olha só, igreja, se inclinou e se prostou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Eu já adiantei um pouco a história aqui, mas você sabe que o rei ele teve um sonho. E ele pediu para os seus magos do seu reino, os encantadores, que eles mesmos revelassem o sonho para o rei. Aí os magos vão lá e falam assim: não, rei, mas o que você está pedindo é impossível. O que você está pedindo, nenhum homem na face da terra pode fazer. E o rei fez o quê? Muito se irou, diz a Bíblia. E decidiu fazer o quê? Decidiu matar todos os encantadores e magos. Olha só, presta atenção. E deu um decreto para ir buscar todos os magos, os encantadores, os sonhadores, e etc, etc, trazer todos para poder matar. Incluído a Daniel. Quando foram buscar Daniel perguntava: mas o que é isso? Por que está matando isso? Por que tamanha crueldade da parte do rei? Não, Daniel, por causa disso. Calma. Fala para o rei ter calma. Fala para o rei ter paciência. Eu vou aqui, presta atenção, para poder fechar aqui o diz o outro, o fio da meada. Você pegar o fio da meada. Calma aí, não mata ninguém não. Eu vou pegar aqui os meus amigos, jovens da minha igreja, vou fazer o quê? Eu vou orar. Olha o que diz no verso, voltando um pouquinho aí, esse capítulo 2, verso 17. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias e Misael e Azarias e seus companheiros. Ele foi lá e falou: olha, deixa eu falar para vocês aqui, o rei ele teve um sonho, mas os magos dele não conseguiram revelar, então mandou matar todos nós, inclusive eu. Não tem nada a ver com essa história. Mas ele tá irado e eu falei para eles esperar. Eu estou contando para vocês aqui, no verso 18 fala: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Eles foram orar. Está passando por um problema, você sabe que um crente é maduro, é o seu irmão em Cristo. Converse com ele, peça ajuda em oração. Eles foram orar. Eles não tinham a quem recorrer. Eles não tinham um governante temente ao Senhor dos Exércitos. Eles tinham a maior das armas, a oração. Eles apresentaram o caso a Deus. Senhor, está aqui essa situação, Senhor. Tu és o Senhor dos Exércitos. Tu és o Rei dos Reis. Entra com providência, Senhor. Bora voltar agora aqui para o versículo 47. Então, o rei Nabucodonosor, depois que Daniel revelou tudo, contou o sonho, contou a interpretação, aí o rei se prostra diante de Daniel. Imagina o rei se prostrando diante daquele jovem. O diabo aqui tem que se curvar diante de você, jovem, de mim.
Não eu me curvar diante dele. Não é eu que tenho que me curvar diante dos manjares do pecado e ficar prostrado, não. É o diabo que se curva diante de mim perante o nome. O nome de quem? Porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Verso 47. Você vai entender onde eu quero chegar. Disse o rei a Daniel: Daniel, não há sombra de dúvida, Daniel. Certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, o rei, olha só, engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Olha o verso 49. A pedido de Daniel, olha quando o crente é crente de verdade. Olha quando o crente, ele é humilde de espírito, como disse Jesus lá em Mateus 5. Olha o que Daniel fez. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Daniel não se esqueceu daquele seu irmão que lhe ajudou em oração. Daniel não se esqueceu daquele seu companheiro fiel que estava ali com o joelho dobrado, orando, para que o decreto do rei não cortasse a cabeça de Daniel. O que acontece com muitos de nós é que, por exemplo, eu recebi uma oportunidade hoje. Sou só um cooperador. Quem não quer vir ministrar na sede? Aí eu saio daqui, pastor Heber. Agora eu sou o cara. Eu preguei na sede agora. Aí eu começo a desprezar os outros irmãos. Aí eu começo a desprezar um diácono que nem tem uma boa fala. Eu começo a me achar melhor que ele. Eu começo a me achar melhor que aquela irmãzinha velhinha do círculo de oração, que sabe nem falar direito. Fala Jesus. Começa a achar, agora eu sou o cara. Eu tenho uma eloquência muito boa, tenho uma ótima dicção. Mas Daniel não. Daniel se lembrou dos seus companheiros e falou: rei, temos companheiros lá, rei. E o rei abençoou também aos três. Apesar que tudo que você sabe que aconteceu para frente, mas eu estou te contando daquele momento que aconteceu. Irmãos, nós, tempo já é findo, nós temos que decidir não nos contaminar com as finas iguarias do rei. E assim sendo, será notória a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Davi diz assim: fui moço, hoje eu sou velho, todavia eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém, irmãos? Fique de pé, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, ela é real e verdadeira. E a tua palavra, Senhor, ela nos constrange. A tua palavra, ela nos dá um norte, nos orienta. Ela é a verdadeira bússola, ela é o nosso verdadeiro guia. A tua palavra, Senhor, é que nos condiciona a vencer o pecado. A tua palavra é que nos condiciona, meu Deus, que mesmo diante de uma situação tão difícil, nós podemos levantar a cabeça e falar glórias a ti, Jesus. Obrigado pela porção da tua palavra através da boca do irmão Paulo César, que muito nos abençoou essa noite. Continua abençoando a vida dele, Senhor. Pai, aonde teu filho for, que ele seja mais e mais e mais usado por ti. Que o nome dele seja pequenininho, mas o teu seja glorificado através do ministério dele. Pai, que a tua palavra fique plantada no coração dessas pessoas, de todos nós que aqui estivemos essa noite. Continua conosco. E que aqui nessa igreja, teu nome continue sendo glorificado em nome de Jesus.
Amém.